Tô aqui. Muito boa noite, fisioterapeutas. Hoje estreia nosso podcast Pod Físio, voltado para a gestão de carreira administrativa e financeira, com foco em habilidades comportamentais, para o fisioterapeuta se tornar um profissional completo, de impacto e de destaque no mercado de trabalho. E hoje eu tenho o prazer de receber uma amiga de faculdade que tem uma história de muitos desafios e hoje colhe os frutos da sua dedicação e competência. No nosso Pod Físio de estreia, Fernanda Carcano, fisioterapeuta graduada pela UFRJ, especialista em neurofisiologia, formação em RPG e RPN pela CBF, especialista em reabilitação cardiopulmonar, formação em Pilates pela DID, está com um ano de formação em osteopatia pela Escola de Madrid, é proprietária do Estudo de Pilates Corpos e Equilíbrio, criado em 2014. Então, seja muito bem-vinda, Fernanda. Pode falar suas considerações iniciais aí, o que você espera. Uau, Fê! Poxa, que prazer esse convite. Que máximo, em primeiro lugar, assim, a sua ideia e de criar, né, esse podcast. E também pela honra e o convite de estar aqui nessa estreia, né? Gente, olha que tudo! Muito bom. Então, eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho a sua trajetória profissional, né? Desde lá da faculdade, né? O que você fez ao longo aí desses 20 anos, que a gente faz 20 anos esse ano que a gente está formada, né? 20 anos, né? Agora, dia 21 de julho, que foi Isso a nossa colação de grau administrativa, lembra, Fê? lembro perfeitamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? O que você fez ao longo aí da tua carreira, teus desafios, as oportunidades que você viu aí, que você abraçou. E aí a gente vou fazendo as perguntas aí, te interrompendo e fazendo as perguntas, tá? Fica à vontade. Então tá, então assim, contando um pouquinho, né, da história, da minha, não só da minha história de vida, mas também de carreira, né? A gente se formou lá atrás, né, em 2002. Na época, eu sempre fui muito apaixonada por neuro, até pelas aulas do Vicente e da Vera. Cheguei a me Verdade. inscrever, cheguei a me inscrever lá num grupo de Parkinson que a Vera tinha, enfim. Mas acabava que, acho que lá naquela, né, naquele início daquela década de 2000, lá, entre 2000 e 2010, né, a nossa fisioterapia ainda estava por engatinhar, né? Não sei se, Fê, você vai concordar assim com isso. Mas ainda estava num franco crescimento, né? Verdade. Quando a gente entrou na faculdade, a primeira turma de fisioterapia estava sendo formada lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, era a primeira universidade pública que tinha a sua primeira turma se formando. A gente teve o CREFITO e o COFITO assim, se reestruturando mesmo, não foi no final da década de 90, né? Até então, as leis ainda estavam, né, se constituindo, então ainda estava muito no início. E a gente ainda não tinha, assim, é, é, na faculdade, a gente não tinha muito essa orientação até de carreira, assim, como empreendedora. A gente era um profissional da saúde, cuidando de vidas, né? Habilidades, na verdade, assim, hoje em dia eu não sei como tá, né? Te interrompendo rapidinho, mas assim, a gente aprendeu durante os 4 anos que a gente ficou na graduação habilidades técnicas, né? Exatamente. A gente se aperfeiçoou em habilidades técnicas, a gente aprendeu muita coisa, né? A gente aprendeu a como ler um artigo, né? A se Isso. aprofundar nesse meio que é uma dificuldade que a gente vê. A gente que trabalha com pessoas mais novas, que tem essa dificuldade, né? Não sabe ler um Não sabe artigo. ler. Isso a gente É, até tem que agradecer muito a nossa escola, né? Que com a certeza. gente teve uma experiência muito fantástica, assim. A gente teve um acervo de conhecimento muito grande. A gente teve pessoas muito especiais na nossa vida. Isso eu não vou esquecer. Eu lembro do Cícero que falava de Mulligan pra gente, sabe? A Muito gente nem bom. fazia o curso, mas a gente conseguia entender muito bem a técnica, diferenciar o que era Maitland de Mulligan e É, conseguir fazer poucas técnicas, né, dentro do conceito e ajudando a evoluir melhor o paciente. A gente não chegou a fazer um curso completo de Cabot, mas eu tenho certeza que a gente saiu da faculdade sabendo
como fazer irradiação de força, enfim. Isso foi muito massivo para a gente na faculdade, né? Na Foi, graduação. foi. Eu acho que, assim, tem um grande orgulho da nossa escola, sabe? E de ter tido a oportunidade de ter passado por essa vivência com esses profissionais. E ainda assim a gente sai. Eu acredito que também, Fê, não seja nem só uma questão nossa da fisioterapia. Eu acho que isso envolve até os outros profissionais da área da saúde. Quem Com não certeza. vem, não vem. Eu não sei se, assim, né, você concorda, mas eu acredito que quem não vem de uma experiência ou uma vivência, né, de empreendedorismo, que já vivencia isso dentro da família, de pessoas muito próximas, de estar no ambiente do empreendedorismo, consegue se conectar e ver o quanto que, apesar de sermos profissionais da saúde, a gente está ali para entregar um serviço, né? Sim. Então, a gente não é só a técnica, a habilidade técnica. Essa habilidade técnica ela vai ter um custo. Não um custo. Não é nem querendo dizer que assim, a gente está aqui para ganhar dinheiro com isso, né? Mas acaba que a gente recebe nessa troca. A gente entrega uma coisa e recebe por outra. Só que às Sim. vezes a gente não tem essa mentalidade de que isso é o fato de você estar recebendo por essa entrega que você faz, você tem que saber administrar. Com Entende? certeza. E até você se desenvolver isso e criar uma rotina de planilhas, de controle. Mesmo, eu falo até mesmo para quem faz atendimento domiciliar. Eu vou te falar que isso depois, anos depois, é que eu fui entender que eu devia ter tido uma planilha. A única coisa que eu tinha dos meus pacientes lá no início, né, quando eu me formei e tal, que eu tinha dos meus pacientes, eu sempre tinha a rotina de ter prontuários deles. Eu acho que eu tenho até hoje arquivo de prontuários de pacientes que eu atendia lá em 2003, 2004, sabe? Uhum. Mas isso a gente não fazia. Você não tinha uma noção do tipo contabilizar o tempo que você gasta de deslocamento entre um e outro. Isso vai entrando num planejamento de rotina e que isso envolve também uma empresa. O que você Exatamente. gasta num deslocamento, para o custo que você cobra daquele atendimento, o imposto que vai gerar aquele atendimento, como que você vai transformar isso e você vai rentabilizar isso para você? Porque, na verdade, quando você trabalha com atendimento domiciliar, quem é seu chefe? Né? Verdade. Quem... Você é o seu chefe, né? Exatamente. E às vezes, assim, eu não sei se foi um erro da minha criação, na verdade, eu não coloco nem como erro, né? Talvez por não ter vivenciado essa questão, eu não tinha esse conhecimento e nem esse entendimento, sabe? E a E gente não sai da faculdade preparado para isso, né, Fernanda? A gente sai meio assim, a gente escolhe lá dentro da faculdade uma área que a gente se identifica um pouco isso, mais, né? A gente vivencia tudo, a gente lá na UFRJ vivenciou tudo, né? Pediatria, terapia intensiva, neurologia, ortopedia, a gente passou por traumatologia, todos isso, esses nichos e a gente se identifica com algum, né? E a gente sai da faculdade querendo trabalhar com aquilo. Mas qual é verdade. o caminho a seguir quando a gente sai da faculdade? A Quando a gente gente já sai da engata faculdade. numa pós-graduação, geralmente, né? Quem já faz ali uma iniciação científica na faculdade vai caminhar para um mestrado, para Para o um mestrado, para doutorado. uma área de educação, né? De ficar ali e tal. Exatamente, mas a E, gente não é ensinado o caminho das pedras, como que a gente tem que fazer quando a gente sai da faculdade, quando a gente se aprofunda numa especialização, e daí a gente conseguiu lá mais um certificado da graduação, da pós-graduação, e o que que a gente vai fazer depois que a gente se forma, né? Depois de mais uma formação, qual caminho seguir, como começar um negócio, quem quer fazer, né? Quem quer seguir essa área, quem vai fazer um plantão, né? Também para entrar no mercado de trabalho em terapia intensiva, você precisa ter, né, alguns caminhos a percorrer para você entrar. No passado era teoricamente o caminho mais fácil para entrar, né? Geralmente a pessoa já conseguia logo um plantão de cara. verdade. Mesmo não gostando nem de terapia intensiva, mas era a oportunidade que tinha na época e a pessoa agarrava aquilo ali
né? E eu vou te falar isso, sabe? Que assim, eu sempre fui apaixonada por neuro, né? Você lembra? Sim, Tanto que a gente fez a pós de neurofisiologia juntas. isso. E assim, a minha ideia quando eu saísse da faculdade era trabalhar especificamente com tanto o atendimento domiciliar e no ambulatório, a nível ambulatorial, era trabalhar com neuro. Eu sempre fui, né, muito apaixonada e tal. Só que era a oportunidade que eu não tinha naquele momento, sabe? Quando você caía numa clínica para você trabalhar ambulatorialmente, era uma clínica de traumatortopedia, aonde você estava ali com pacientes que a grande maioria da clínica funcionava com um plano de saúde, e aí a demanda de paciente muito grande, aonde você não conseguia nem planejar o seu atendimento direito, porque você não tinha tempo, né, sabe? E eu vou te falar que assim, a minha primeira oportunidade aconteceu não na área que eu gostava. Minha primeira oportunidade, vou te falar, nem sei se pode falar o nome de Só- lugares que você trabalhou? Eu acredito que sim. Então, e aí, inclusive, depois eu vou contando, né? História de vida. E aí, Vai. o meu primeiro emprego foi na Casa de Saúde Pinheiro Machado. E para fazer um plantão no CTI. Que ano que você conseguiu isso? Porque eu também trabalhei na Pina Machado, Fernanda, e a gente não Foi, trabalhou junta. não, foi logo em seguida, que quando a gente se formou em julho. Eu Ah, lembro, e eu assim, sempre fui muito, muito cara de pau, né? Que é cara de pau, né? Eu sempre penso na possibilidade, do tipo. Gente, eu acho que isso tem que andar com você. Você não tem que ficar pensando no que você vai falar, se vai ser sim ou se vai ser não. Não você já tem. Então, tenta o sim. O não sim, já está com você. Então, eu ia chegando em todos os lugares, assim, todo lugar que eu passava, que tinha assim, casa de saúde, hospital, eu ia com meu currículo na mão e falava: olha, me formei agora, estou precisando de fisioterapeuta. E aí, nisso, eu tinha ido atender uma paciente que foi uma supervisora minha do HFAG que tinha me indicado, assim, logo que eu tinha me informado, que era no Maitá. E aí era meu caminho para ir para casa, que eu nasci, fui criada em Caxias, aqui na Baixada. E aí eu fazia esse caminho para poder chegar até a Central do Brasil para poder vir para casa. E eu passava sempre em frente a essa casa de saúde. Eu falei, cara, eu vou descer aqui. Desci, toquei o sinal do ônibus, desci, cheguei lá, falei, olha só, queria falar com o coordenador da fisioterapia. E aí, tipo, de cara, ele aceitou falar comigo, que é o André Luiz Santos Silva, que hoje é referência em reabilitação vestibular aqui no Rio, e eu acho que acredito no Brasil inteiro. Ele dá muitos cursos e tal, é uma referência mesmo, gente. Quem precisar, procura ele, o André Luiz. E aí entreguei o currículo e falou: tá bom, tem um plantão para você na próxima sexta. Você topa? Eu falei: topo, topo. Saí dali, Fernanda, procurando o meu livro, que era o do Igan. Que eu falei, gente, aham. eu preciso estudar esse negócio, porque eu vou começar semana que vem, sexta-feira que vem, eu tenho um plantão. Cara, eu lembro como se fosse hoje. A experiência louca, assim, que tinha um paciente para levar para tomografia, tinha um BIR de 8400, que o negócio, quando você desligava, você tinha que ficar segurando o botão para ele desativar o alarme. Cara, eu não lembrava disso, eu desliguei o aparelho e aí não tinha modo stand-by, sabe? E eu tinha que ficar segurando. Eu lembro de ter ligado para Ana Luísa, que foi da nossa turma. Eu, Ana, como é que eu desligo isso? Que a Ana Luísa já estava no procardíaco na época. Eu assim, cara, como é que eu desligo isso? Tá ouvindo? E o ventilador alarmando loucamente. E ali eu comecei a minha trajetória na terapia intensiva. Então foi logo em seguida, quando a gente se formou, uma semana ou 2 semanas depois, sei lá, da nossa formatura administrativa. E aí eu venho nessa trajetória ao longo desses 20 anos. A terapia Eu. intensiva é engraçada, né, Fernanda? Porque, assim, tem pessoas que amam terapia intensiva, né? Vou trazer gente aqui que trabalha como plantonista e ama ser plantonista em terapia intensiva, se especializa a Aham. cada dia, mas é engraçado quando a gente sai da faculdade, é logo o primeiro caminho que aparece pra gente, né? É a terapia intensiva. Então, mesmo que você não goste, você tem que se virar para aprender para trabalhar em terapia intensiva. Isso aí, é verdade. E outra, e eu vou te falar, parece até uma cachaça, porque depois que você toma, você quer outra, É outra, outra, verdade. e vai indo.
Eu digo que, assim, eu não consigo me separar, né? Hoje eu já tenho meu negócio. Às vezes eu vejo que eu sinto a necessidade, em algum momento, de sair, né, do ambiente hospitalar, não pelo fato de não gostar ou de estar insatisfeita, não por isso, Porque a sua, mas sua por carreira traçou um novo rumo, um né? novo rumo, onde isso te exige uma dedicação, sabe? Eu preciso, para você fazer o seu negócio evoluir, você tem que estar ali presente, você tem que estar ali somando e criando o tempo inteiro. Então, uma das coisas muito importantes é que tem que ser criativo. Depois eu vou dar até alguns insights de alguns livros, de alguns autores que falam muito dessa coisa do empreendedorismo, que abriram muito a minha mente, sabe? Com certeza. Eu vou deixar depois como dica. E, e aí, ao longo desse tempo todo, acabou, sabe? Fui galgando um caminho completamente diferente daquilo quando eu saí da faculdade. E aí fiquei um bom tempo na terapia intensiva, cheguei a coordenar a equipe de fisioterapia num hospital aqui em Caxias. Cheguei a ficar como rotina em um outro hospital também, que foi em São João, no Hospital da Mulher. Fiquei quase que o período todo que eu fiquei lá, acho que foram 8 anos, fiquei como rotina. É, e aí também, sabe quando você vai tendo ideias, mas você não tem aquela atitude, sabe, para poder andar, porque você pensa que você precisa construir seu negócio, você já fez alguns cursos, você tem formação, você já passou por aquele ambiente também, porque eu também já trabalhei em clínica, uns 2 anos depois de formada, porque eu sempre gostei muito dessa coisa. Na verdade, Fernanda, eu vou te falar que eu me sinto meio camaleona, sabe? Assim, camaleoa, na verdade. Porque acho que onde você me jogar, eu consigo me adaptar, sabe? Se Aham. você me jogar numa clínica de traumatortopedia, eu me adapto. Se você me jogar numa clínica de reabilitação cardíaca, eu vou me adaptar. Se você me jogar para atender RPG, eu vou me adaptar. Se você me jogar para ir para uma terapia intensiva, eu vou ficar. Se você me jogar na pediatria, eu vou ficar. Eu só não consigo ficar muito na neo, né? No CTI neopediátrico, mas de restante, eu vou me adaptando. E e aí eu já tinha feito o curso de RPG, já tinha feito a formação, já desde 2004 eu já atendia em casa pacientes para fazer reeducação postural. Eu tinha tinha um tatame, né, de EVA que eu levava os cálcios e, enfim, carregava, botava no carro e ia para casa do paciente, atendia. E assim, fui construindo aos pouquinhos, sabe? Mas sempre dentro do hospital e fora. E quando foi em 2013, nessa época, eu já pensava em construir família e tal. Falei, gente, eu preciso sair dessa vida de plantão, vou, vou pensar em alguma outra coisa. E o Pilates estava crescendo muito. E eu sempre fui também uma pessoa de gostar muito de atividade física, gostar muito do movimento. Falei, cara, eu acho que eu vou me adaptar aqui. Fiz o curso, gostei pra caramba. Eu falei, mas deixa, lá para frente eu monto. E aí pesquisava as coisas, mas não ia. De repente aconteceu algo na minha vida que foi assim, o start para tipo, muda. E aí depois desse acidente que foi no final do ano de 2013, eu me senti na necessidade, né, naquele momento para poder ter um, uma reconstrução emocional, né? Foi uma tentativa de assalto, né? Que foi no caminho, indo para o plantão. Acabei levando um tiro e tal, fiquei internada, enfim, período de Natal. Quando eu fui para casa, no período que eu fiquei todo de licença, fiquei, sabe, trabalhando aquilo na cabeça, falei, não, agora eu vou dar um start e vou fazer. Foi quando eu montei o meu estúdio de Pilates, isso foi em 2014. Depois que eu saí, acabou a licença lá do hospital e eu tomei a decisão de, tipo, vou sair, vou montar. Só que aí, Fernanda, eu não tinha conhecimento nenhum. E esse início foi assim, eu brinco que foi todo o meu processo, né?
porque para o que eu tenho hoje, para a forma como eu lido com o meu negócio hoje, eu precisei passar por esse processo. Talvez não tive expertise de vivenciar isso dentro da minha casa, mas eu fui vivenciando e construindo aos pouquinhos. A única coisa que eu deixo assim de dica para as pessoas é que nunca desista, mesmo que nada dê certo hoje. Se você tem esse sonho, se você tem essa vontade, se você ama ser fisioterapeuta, se você se vê tendo seu negócio como fisioterapeuta, nunca vai desistir. Você vai sempre, todos os dias, mesmo que tipo amanhã não deu certo, você teve que fechar tudo. Calma, repensa onde você errou, começa de novo e vai. Na, falta conhecimento de gestão financeira. Exatamente. Calma. Falta conhecimento de tudo, de gestão financeira, gestão Exatamente. administrativa, como que você abre um negócio, quais são os impostos que você tem que pagar, onde você tem que, Exatamente. né, o caminho que você tem que fazer. Isso a O que gente você tem. não tem. Até como também, Fernanda, saber escolher aonde você vai botar seu negócio. Eu, na época, assim, né, já falei que eu moro em Caxias. Então, na época, eu não tinha conhecimento nenhum, nem noção disso, né? De entender qual é o ponto O aonde eu... perfil demográfico, né, do lugar onde você quer montar o teu negócio, tudo isso tem que ser analisado para Tudo. você conseguir, né, estabelecer de fato o seu negócio ali naquele lugar que você quer colocar, né? Exatamente. Gente, se vocês pensaram que a Fernanda ia me convidar para eu contar a parte boa e bonita do negócio, não, eu vou contar a parte difícil que eu vivenciei. Isso aí. Então, O objetivo é justamente esse, é contar o caminho difícil para chegar onde você está hoje. gente, o início, Fernanda, eu escolhi colocar o meu estúdio num prédio comercial no centro de Caxias. Cara, o centro de Caxias, as pessoas passam, elas não ficam ali. Então, quando que as pessoas iam parar para fazer um pilates ali, se elas, na verdade, passavam ali para ir numa loja comprar alguma coisa e voltar para casa? Passavam Uhum. ali para ir ao banco fazer alguma coisa e voltar? Passavam ali para ir a um consultório ou qualquer outra coisa, mas elas só passavam, elas não ficavam, elas não estavam estabelecidas ali. E eu ainda tive uma dificuldade que o prédio que eu comecei, né? Era um prédio comercial e ele tinha horário comercial, então ele fechava às 6 horas da tarde. Ele abria às 8 e fechava às 7. Ou seja, às 7, desculpa, às 18 horas, às 6 horas, era o final, o término. Eu lembro que eu tinha, logo em frente, assim, tinha uma agência da Caixa Econômica, e eu panfletava, tá? Tipo, no início, não conhecia ninguém, não tinha ninguém para me mandar paciente ou indicar. Eu ficava na porta, tipo, com um panfletinho, entregando para as pessoas que passavam. E aí, numa dessas, um funcionário da Caixa pegou, ele me ligou e ele me perguntou se eu atendia até as 9 da noite, porque eles têm, quando finaliza o atendimento bancário, eles continuam no atendimento interno, né? E aí, só que ele só poderia fazer o Pilates se ele, né, depois que ele fosse liberado. E o prédio já estava fechado. E eu ficava, gente, e agora? Tô perdendo cliente, que não sei o quê. Enfim, e aí eu fui galgando várias outras coisas. Eu sou uma pessoa, gente, outra coisa. O seu relacionamento também com outras pessoas, isso também vai te ajudar muito a você ter indicações, não só relacionamento com pessoas médicas, mas de toda forma, né? Hoje a gente tem um nome bonito para chamar isso de networking, mas isso faz toda a diferença para vocês. Na época, como eu falei, eu gosto muito de atividade física e tinha uma academia de treinamento funcional que era próximo. Então, assim, no início eu não tinha muitos horários ocupados, eu aproveitava que eu já estava ali e ia fazer uma atividade. Conheci o dono da academia, comecei a conversar com ele, não sei o que, ele falou assim, olha, eu estou com um projeto para montar uma outra academia na 25 de agosto, que é um outro bairro que a gente tem aqui, que aí já é um bairro um pouco mais residencial, né, também. Além de comercial, ele também tem muitas residências, muitos condomínios. E aí, eu tô para colocar, não sei o quê. Você não quer vir comigo, não? Eu falei, quero. Fernanda, pergunta se eu tinha dinheiro, que eu já tinha gastado todo o dinheiro que eu recebi da minha rescisão lá, que eu pedi demissão, já tinha gastado para esse estúdio. Pergunta se eu tinha dinheiro. Não tinha. Mas eu falei, cara, vou parcelar esse negócio e vou. Ele disse para eu ir, eu vou. Menina, eu tava com 2 estúdios abertos.
não tinha outra pessoa para me ajudar na época, né, e aí fui fui, falei: "Vou me dividir, esse dia eu vou ficar aqui na Nilo Peçanha, e esse dia eu vou ficar lá na 25 de agosto". E aí, com isso, eu fui vendo que, assim, as coisas não mudavam muito, sabe, não crescia muito. Eu falei: "Gente, o que que tá faltando?". Foi aí que eu comecei a buscar, vamos buscar conhecimento, deixa eu entender, deixa eu entender. Aí eu comecei a entender que eu estava no lugar errado. Falei: "Bom, vamos estudar isso". E aí, assim, eu fui galgando. Vou te falar que eu passei por mais 3 outros lugares aqui na região, até me centralizar num bairro próximo, aonde eu tinha uma demanda muito menor de outros estúdios na proximidade, e aonde eu tinha muita gente com um nicho variado, mas que eu poderia atender. E outra, eu não entendia, não sabia nem o que que era isso. Nicho, persona, não sabia. Uhum. Pergunta se eu sabia, não sabia. Eu tinha um lado intuitivo muito legal que foi me ajudando e eu fui aceitando essa intuição, sabe? Sem medo. Uma das coisas que as pessoas não podem ter medo de errar, porque quando você pensa muito que você vai errar, você cria o medo e o medo te bloqueia de ir, Com sabe? certeza. Ele vai te segurar e você vai sempre achar. A primeira pessoa que tem que acreditar em qualquer coisa que você faça é você. Se você não acredita em você, quem vai acreditar em você? Ninguém. Então, para você conseguir agir, você tem que ir assim, mesmo sem saber se vai dar certo, você vai. E se não der certo, é seu sonho, não desista. Só tenta entender o porquê que não deu e vamos para a próxima para tentar não errar. É porque a gente também vem, só te interrompendo, a gente vem de uma cultura, de uma estabilidade, né? De ter estabilidade. Então, qualquer coisa que Isso, saia dessa estabilidade causa, né, uma uma insegurança, um insegurança, né? medo, né? A gente vem criado assim, né? Que a gente O tem que ter. nome, o nome instabilidade já te cria um bloqueio, sabe? Exatamente. A gente foi criado para quê? Para a gente fazer uma faculdade, para a gente ter um emprego, de preferência CLT, né, que vai te dar uma estabilidade, vai te dar benefícios. Então, você sair disso, abrir mão disso, para começar o seu negócio, realmente é muito difícil. É, E quando a gente já tem conhecimento, já é difícil. Quando a gente não tem, fica muito mais difícil. fica muito mais, sabe? Você falou uma coisa muito interessante, realmente é isso, que é você tem essa mentalidade ou da CLT ou do estatutário. E isso, o estatutário é o que te dá estabilidade. Antigamente, eu não sei se você lembra, as pessoas ficavam numa busca muito incessante e louca pelos concursos, porque te dava a questão da estabilidade pelo fato de ser estatutário. Quando, na verdade, a gente vem vendo até economicamente, politicamente, como vem evoluindo as coisas, e que isso não quer dizer estabilidade nenhuma, né? É. E Ser estatutário aí é um papo para um outro podcast. Eu tenho essa vivência, né, de trabalhar em hospital verdade, privado, em hospital verdade. público, e assim, é muito diferente, a mentalidade é diferente do profissional, a postura, mas a gente vai falar sobre isso também num podcast à frente. E é verdade. E aí, contando ainda um pouquinho da minha trajetória aí, louca do meu estúdio, mas que, graças a Deus, assim, hoje a gente está numa outra fase, sabe? Mas com muita coisa ainda para aprender, com muita coisa ainda para crescer. E aí, isso já em 2015, eu ainda, justamente, que eu sou uma pessoa que, assim, se eu achar que eu tenho uma oportunidade, não sei, mesmo que seja para dar errado, mas que eu vá aprender ali naquele negócio, eu tenho essa necessidade do novo, de entender o que, que é esse novo que está vindo para mim. E ainda apareceram umas 2 outras oportunidades, eu estava gerenciando já 4 estúdios. Tem loucura isso, gente. Isso sem ter noção nenhuma administrativa. Vou falar para Gestão de você. nada, né, Fernanda? De Gestão de nada. negócio, gestão do tempo para conciliar quatro negócios ao mesmo E tempo, a com gestão isso eu financeira de 4 empreendimentos. gestão de pessoas. Eu não entendia nem como conseguir colaborador para poder me ajudar nisso, sabe? Quando eu conseguia, dava sempre tudo errado. Acabava que eu tinha que me virar em 4 pessoas para estar em 4 lugares ao mesmo tempo.
Até que quando chegou em 2015, eu comecei a ter a necessidade, até porque foi logo em seguida, depois quando a minha mãe faleceu, eu comecei a ter que, além de administrar essas coisas todas, eu tinha que administrar a minha casa também, né? Até então eu morava com os meus pais. E aí foi aí que essa necessidade de administrar a casa é que me falou: peraí, eu tenho que começar a pensar nisso que eu estou fazendo. E aí É. eu comecei a sair de um lugar, pegava aqueles aparelhos todos que eu. Material todo que às vezes eu comprava por financiamento, olha que louco. Aí eu ia lá, que eu sempre também uma coisa, sabe? Eu tento ter minha palavra. Eu entrava na empresa, tipo, eu não tenho como pagar isso, né? Porque não está gerando lucro, as reservas que eu já tinha gastado todas, e aí eu chegava para a empresa e falava: olha só, é o seguinte, faltando tantas parcelas, mas eu não vou ter como te pagar, eu vou te devolver. Se eu te devolver tudo, estão todos intactos, eu te devolvo tudo bonitinho, como é que a gente pode fazer com essa dívida? Ah, não, ok, você devolve, a gente vai busca e abate tudo. Beleza, e assim eu fui fazendo, sabe? E aí fiquei apenas com um estúdio onde eu sublocava uma sala de uma academia, mas era uma sala pequena, assim, 24 metros quadrados, mais ou menos, que tinha sala, e que é mais ou menos o perfil de estúdios de Pilates, né? Normalmente, estúdios de Pilates, se você for ver, eles são sempre salas comerciais e salas comerciais pequenas, onde você atende no máximo três alunos por horário e, e ainda assim você ainda fica, sabe, com poucas possibilidades de versatilidade de movimentos e de aulas, enfim. E aí, por conta dessa necessidade, eu sou uma pessoa que eu sempre gosto do novo. Já falei aqui que eu gosto de vivenciar o novo, experimentar o novo e oferecer esse novo. E aí eu sempre estou fazendo um curso de alguma coisa, eu vi uns tecidos pendurados numa foto no Instagram, eu falei, gente, o que é isso? Deixa eu entender o que é. Aí conheci o Neopilates, que é de uma fisioterapeuta catarinense, né? Da Amanda Braz, eu conheci aquilo, e aí eu falei, cara, eu quero fazer esse curso, adorei. Uma mistura de funcional, de pilates, de treino de circo, com os acessórios, né, meio circenses. Eu falei, cara, eu quero fazer esse negócio. E só que aí eu estava num espaço, Fernanda, que não dava para poder dar essa continuidade, sabe? Eu falei, e agora? E aí, mais uma vez, depois de uma outra queda lá, que eu caí lá do terceiro andar lá da academia, eu falei, cara, eu tenho que sair daqui. Eu preciso de um espaço maior, preciso estar num lugar maior, até porque vieram outras questões também traumáticas, emocionais, enfim, do acidente, enfim. E aí eu fui indo, acabei chegando no espaço que eu estou hoje, que hoje a minha sala tem 100 metros quadrados, eu ofereço três diversidades de atividades, né? Eu tenho um treinamento aeróbico, tenho o Neopilates e tenho o Pilates clássico, né? E com isso, quando eu cheguei nesse lugar, até então, Fernanda, eu não tinha noção do que é você construir uma empresa. Porque na época o contador sempre falava assim: ah, porque pela sua demanda, por conta dos impostos, porque vale mais a pena você ficar como consultório, porque não sei o quê, pessoa física. E aí eu ia aceitando aquilo, até que chegou nesse determinado momento que eu estou num espaço maior, aí hoje eu já tenho mais uma colaboradora, eu tenho mais duas outras parcerias. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, porque não dá para ser assim. E aí comecei a buscar coisas, buscar pessoas, buscar entender essa necessidade do negócio, né? Até que eu, num grupo de empreendedores lá da minha igreja, eu conheci algumas pessoas que, assim, mudaram a minha forma de olhar para a gestão. E aí eu busquei e fui fazer outros cursos específicos de gestão. E aí esse hoje, que é o meu atual contador, ele falou, Fernanda, para começar, seu negócio já cresceu. Se você não está vendo que cresceu, ele cresceu. E não tem como você ficar assim. Vamos lá. E ele foi começando a me explicar que você tem vários tipos de formatos de empresa, sabe? Você tem o Simples Nacional, você tem não sei o quê. E ele foi me fazendo entender aonde eu conseguia me enquadrar para você estar certa dentro e correta, né? Agindo de uma maneira correta dentro do que a gente chama de jurisdição.
E aí Uhum. eu falei, caramba, olha quanta coisa, Fernanda. Olha, eu tenho até vergonha de falar, mas eu tô contando aqui, gente, para vocês não terem o mesmo erro que eu tive. Você está contando a sua trajetória, né? O objetivo do podcast é justamente clarear a mente das pessoas que têm o interesse, têm a vontade de montar um negócio, um estúdio, né, voltado para essa questão de Pilates, de RPG. Quais são as dificuldades que você passou para você estar onde você está hoje e facilitar o caminho de quem está chegando, né? Você levou Pois é. quantos anos? 15 anos para você entender de um negócio, para você conseguir alavancar o teu negócio. Então, o objetivo é esse, é clarear a mente de quem está chegando, quem está saindo da faculdade agora, né? Está buscando aí, eu quero fazer isso, qual o caminho que eu preciso, o que eu preciso fazer para desenvolver o meu negócio. Justamente. E aí, gente, vocês acham que quando eu saí da faculdade, fui começar atendendo domiciliar, né? Eu tinha um contrato do meu serviço que eu estava prestando para esses pacientes que eu atendi em casa? Não, gente. Como pessoa física, você acha que eu tinha um contrato para oferecer? Não tinha. Olha isso, eu não tinha essa mentalidade quando eu saí lá da faculdade, quando eu comecei, sabe, a trabalhar. Eu tinha um contrato quando eu trabalhava para uma empresa, que era a empresa que fazia o contrato para mim de prestação de serviço, né? E O isso é gestão de hospital, a carreira, né, clínica. Fernanda? É a gestão da tua carreira. Você é a sua Exato. carreira, você é o profissional. Então, independente do nicho que você vai atingir, o Atuar. público que você vai atuar, você é uma empresa, você é a sua empresa, né? E você tem que ser Exatamente. profissional, você tem que ser o mais sério possível, né? Para aquele paciente também te dar credibilidade, te indicar para outros pacientes. Exatamente. Eu vou trazer uma profissional aqui que ela saiu, assim, traçou um caminho também muito parecido com o seu, e ela focou no atendimento domiciliar, ela fala muito sobre isso na página dela, e ela vai falar exatamente sobre isso, né? A questão do contrato com o paciente domiciliar, eu achei isso o máximo, porque é uma coisa que pouquíssimos profissionais falam. Exatamente. Eu fiz questão de falar da questão do atendimento domiciliar, porque assim, quando você tem um negócio físico, né? Claro que você vai ter um contrato, mas quando você fala do atendimento domiciliar, nem sempre todo mundo tem isso em mente. Que quando você vai atender na casa, você é a empresa que está levando um A serviço para aquela maioria não casa. tem. A maioria A fala maioria assim, não eu tem. vejo, né, muitos profissionais falando assim, quando eles vão oferecer o serviço para o paciente, eles já falam assim, é tanto sem recibo, é tanto com recibo. Eu acho Sim! isso o fim da picada, porque você, assim, ou então, se você fizer 3 sessões, eu te dou um desconto. Eu fico revoltada, né? Eu Não. brigo com as pessoas, tem profissionais que trabalham comigo e que fazem atendimento domiciliar. Quando eu escuto isso, eu quero matar a pessoa, porque assim, como é que você está oferecendo um desconto para o teu serviço? A pessoa não te conhece, não sabe, você já está oferecendo um desconto, né? Ah, com recibo, sem recibo, não existe isso. Você é a sua empresa, você é um negócio, né? Então você tem que saber o que você precisa fazer. Isso desmerece muitas vezes o profissional, né? Exatamente, exatamente. E aí é você entender qual é o valor da sua entrega, né? O quanto vale o meu serviço? Só que É aí, para você isso. entender o quanto vale o seu serviço, você tem que fazer o seu valor de custo, custo de deslocamento, custo de manutenção dos seus aparelhos, do que você leva, do que você oferece. Toda a sua formação, todos os cursos que você O- faz, né? Exatamente, A exatamente. Então, fisioterapia é uma profissão que a gente precisa estar constantemente estudando, se aperfeiçoando, aprendendo. Então, isso tudo tem um custo, né? exatamente. Então, É claro que também, gente, não vai entender que, tipo assim, um único paciente vai ter que pagar a sua vida toda de estudo, né? É assim também, né? é, Não dá para querer cobrar todos os anos que você gastou num paciente só. é. Porém, existe isso, sabe? Você tem que entender que você tem um valor a sua formação, ao mesmo tempo tem o custo do seu tempo, do seu deslocamento.
você tem que ter um planejamento de quantos pacientes eu consigo atender nesse dia, ao longo do dia. Não, eu tenho que ter uma área. Qual é a área? Não, minha área hoje é freguesia, então vou atender só freguesia. Até para você poder ter. Não adianta você botar um paciente aqui para você atender às 3 horas da tarde na freguesia e o outro para atender em Niterói às 5 horas da tarde, sabe? Porque você sai naquela loucura para pegar um trajeto quilométrico e aí você vai chegar a tempo, todo suado, né? Aquela coisa, na correria, ofegante, já chateado da vida por conta do trânsito todo. Não, cara. Seu nicho hoje vai ser aqui. Então, você faz um planejamento do seu atendimento. Outra coisa, isso ao longo dos cursos que eu fui fazendo, e eu deixo aqui até dica, gente. A Fundação Getúlio Vargas, na página dela, ela tem vários cursos gratuitos online, que depois da pandemia, muita coisa online ficou disponível. Claro, gente, olha só, tem muita gente também na internet vendendo um monte de curso de. Porque isso cresceu muito, né? Como Uhum. você ganha dinheiro hoje em dia? Fazendo cursos para vender na internet. Mas tenta procurar entidades e profissionais e pessoas que realmente vão te orientar e que tem uma bagagem legal para te oferecer, sabe? Não vai pagando qualquer curso também. Mas, enfim, eu não tenho muito para investir agora, quero já ter esse conhecimento. Cara, a Fundação Getúlio Vargas tem esses cursos online gratuitos que você tem lá de gestão financeira, gestão administrativa, até mesmo para profissionais da saúde, para gestão em saúde. Uma coisa, Fernanda, que depois que eu fiz um desses cursinhos, eu entendi a minha marca, eu tenho um nome. Como que funciona isso? Você é a sua marca. Entende? E eu falei, gente, um branding, eu não sabia alguns termos de leads e o próprio termo, sabe? Nicho, persona, eu não conseguia, não tinha essa noção, sabe? Essa expertise. E isso é importantíssimo, até para você definir qual é o seu público-alvo, sabe? Eu já fiz tantas especializações e tantos cursos em terapia manual, mas quem é o público que você vai conseguir atingir com seus cursos de terapia manual? Já que é É isso que isso, você gosta mesmo, a gente sabe? está acostumado a se aprofundar nas habilidades técnicas, né? E esquece de habilidades comportamentais e as gestões do negócio, gestão do tempo, gestão financeira, gestão administrativa. Exatamente. Quando você tem um negócio físico, como é que é isso? Qual é o custo desse seu negócio? O custo do seu negócio, ele não envolve só, sei lá, a estrutura, sabe? Vamos supor, o condomínio do prédio, o aluguel, a luz. Não, tem outras coisas também que vão gerando custo, sabe? O período que você usa aquela sala, ela me gera um custo. Você tem Então, o não. custo fixo, você tem o custo variável, né? Exatamente, exatamente. Aí tá. Quantas pessoas eu consigo atender ao longo de um mês aqui? Qual é a minha capacidade total? Isso aí eu não calculava isso. Hoje em dia eu tenho um cálculo, eu tenho a minha meta. Qual a minha capacidade máxima de atendimentos que eu vou poder ter? A minha capacidade máxima é essa. Então, esse é meu objetivo, de chegar no máximo. Porque quando chegar no máximo, eu tenho que entender que eu vou ter que expandir. Então, e aí? Mas você tem que trabalhar nisso, sabe? Criar as suas metas para você desenvolver o seu negócio. É... Sendo que outra coisa também que a pandemia me ajudou muito, sabe? É entender essa diversidade desse momento que pode acontecer que você vai sair da sua rotina normal. Então, com a pandemia, as pessoas acabaram ficando em casa. Eu fiquei algum tempo com o estúdio fechado, tive a necessidade de reabrir, até porque muitos alunos queriam voltar e tal, e à medida que as coisas foram, sabe, se organizando, eu voltei a funcionar, acho que foi em julho, agosto de 2020. E aí eu comecei a entender que, tipo assim, eu tinha que ter um insight para me readaptar à nova realidade, porque era uma nova realidade. Então você tem que começar a ter essa criatividade, porque, gente, não é pandemia. A todo instante a gente vai ter que ter essa habilidade de ter a criatividade de se adaptar e a criar algo novo. Até para você poder manter
a rotina da estrutura do seu espaço, do seu estúdio, da sua clínica, enfim, sabe? Tem um livro muito interessante, eu não vou lembrar o nome do autor, mas o nome do livro é Estratégia do Oceano Azul. É um livro de empreendedorismo que fala justamente sobre isso. A questão, o que é o Oceano Azul? O Oceano Azul é você estar em águas limpas, claras. E o que é o Oceano Vermelho? É onde você tem todo mundo na sua mesma área, do seu mesmo nicho, fazendo a mesma coisa. Ou seja, você já tem muita gente oferecendo a mesma coisa. Então, a chance de você crescer ali não vai ser grande, sabe? Que já está um lugar muito, muito já. ah, Me ajuda a achar um termo, Fernanda. Saturado. Muito saturado, exatamente. Já, sabe, o seu ambiente já está muito saturado. Então, você tem que ter essa sensibilidade, essa criatividade para sempre, o tempo inteiro, você está inovando. Porque é isso que vai fazer te manter no mercado. Gente, isso eu fui entender com esse livro. Isso não é só para quem é empreendedor da área de vestuário, sabe, do comércio em geral. É para gente também, sabe, como prestador de serviço da área da saúde. Então, você sempre tem que ter um novo, você tem que sempre ter uma forma nova de entregar, você tem que sempre. Hoje, se fala muito de propósito, que é você entender a dor do outro, o que o outro precisa, o seu nicho precisa do quê? O que eu posso oferecer para transformar a vida dessa pessoa, sabe? Qual é a melhor entrega que eu posso fazer? Tipo, a sua melhor entrega de hoje não vai ser a sua melhor entrega de amanhã. Então, você tem que sempre ter essa sensibilidade de estar indo para você continuar navegando ali no seu oceano azul, sabe? E é isso que vai fazer com que você se torne um profissional diferenciado, um profissional que vai trazer impacto na vida daquele paciente, né? De alguma forma. Ele vai te procurar justamente porque ele quer alguma coisa, né? Ele procura alguma coisa que você vai trazer de bom para a vida dele. Então, você tem que trazer esse impacto para a vida dele, né? E é isso que vai Sim. fazer a diferença no dia de hoje, em segurar você no seu negócio, em manter o seu negócio, né? Porque o mercado está saturado, a gente tem muitas clínicas, muitos estúdios espalhados pelo Rio de Janeiro inteiro, pela Baixada inteira, e o que a gente tem que se diferenciar, né? A gente tem que buscar alguma coisa de diferente para a Sim, gente se manter no mercado olha, com olha que excelência. é verdade, olha que interessante, né? Isso eu fui entender dentro de um curso de gestão que eu fiz, o nome do curso era Gestão 360, do Zé André, e que ele é da Febracis. E aí, nesse curso, ele usou alguns termos e falando da reunião de kickoff e tal, e aí explicava que era justamente você pegar os seus colaboradores e organizar um dia da semana, será? Ou vai ser na segunda, ou vai ser na sexta, no último dia daquela semana, no fechamento, ou talvez na terça, quando você, na segunda, você faz um recolhimento de todas as suas vendas, porque ele fala muito de venda, né? Mas que a gente não deixa de ser uma venda, mas enfim. E fazer essa reunião com seus colaboradores para ver como que ficou aquela semana, como que foi a meta, o que você alcançou, o que está faltando, enfim. E aí eu lembrei, Fernanda, que a gente dentro do CTI, quando você começa o seu plantão, você faz aquela reuniãozinha beira-leito, o briefing. A Sim, gente faz aquela passagem. E eu falei, cara, eu faço isso sempre no CTI, por que eu não faço isso no meu negócio? Sabe? De sentar, porque você, no CTI, o que o médico plantonista ou rotina do dia faz? Ele junta a equipe multidisciplinar, ou seja, todos os colaboradores do setor, e aí a gente vai juntamente, cada um com a sua parte, dosando o que vai ser necessário para aquele paciente naquele dia, para ele continuar evoluindo com a melhor e ir embora, né não? E aí, exatamente. exatamente isso. O seu negócio também depende disso, de você sentar, quando você trabalha com outros colaboradores, de você sentar e uma vez na semana e falar assim: e aí, como é que foi? Vamos ver aqui a nossa semana, como é que fluiu? O que a gente precisa melhorar? O que a gente precisa aumentar? Não, o que a gente precisa de tirar? Não, isso aqui não dá. Não, a gente precisa inovar.
como que você viu, e também colher essa informação do seu colaborador, a opinião dele, até para ele se sentir como um responsável daquela parte, até porque assim, o salário dele vai depender dali, né? Sim. Então, ele também tem que se sentir como parte daquilo e como responsável por aquilo, sabe? Não simplesmente com a ideia de que ele só tem que ir ali cumprir as horas e ir embora. Então, isso também foi uma outra coisa que eu fui ganhando expertise nisso ao longo do tempo e fazendo cursos e tentando buscar, sabe, conhecimento nessa área administrativa de pessoas, que eu não tinha tanto isso, apesar de já ter coordenado uma equipe, era uma visão muito diferente, sabe? Não é um pouco diferente da sua gestão de negócios. Você, dentro de um hospital, você gerencia as pessoas, mas dentro do compromisso dela com as habilidades dela para aquele horário, para aquele ambiente, enfim. Que também acontece dentro do seu negócio, mas isso reflete muito mais no custo de tudo, né? É isso que eu queria te perguntar. Financeiramente, né? Falar um pouquinho sobre a questão. A gente tem 50 minutos já aí de conversa. Uau! É, Uau! A gente falou isso tudo. isso. E financeiramente o teu negócio, né? Como que você consegue administrar financeiramente? É, como que, como que você vê o futuro da fisioterapia nesse nicho que você trabalha, de ter o seu negócio? Fala um pouquinho sobre isso. Então, hoje eu faço a minha gestão financeira. Eu comecei a melhorar a minha questão de gestão financeira, porque eu também, gente, eu não tinha muito essa ideia, sabe? De entrada, saída, fluxo de caixa. Eu fazia meio aleatório, sabe? E aí, quando eu comecei a, a entrar com o contador, com a minha parte, fazendo as planilhas e tal, começou, ainda quando ainda era pessoa física, como consultório, né? Ele começou a dizer, Fernando, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E aí eu comecei a entender o que era, sabe, custo fixo, custo variável, é, fazia as planilhas no lápis mesmo, sabe? No caderninho. E aí, de 2019, 2018, mais ou menos, para cá, eu conheci também, assim, até vendo o Instagram de uma amiga, ela marcou. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu fui ver que ele era um aplicativo. Hoje eu uso muito, já desde de 2018, que é o Seu Físio, que é aonde eu gerencio tudo, sabe? A minha agenda, a agenda da Thaís, gerencio a parte do financeiro, tudo que entra, tudo que sai, tudo que é variável, que não documentos, tudo vai ali, sabe? E aí no final eu já tenho de uma forma mais simplória, assim, muito mais rápida e simplória para poder encaminhar pro contador e ele finalizar lá no final do mês. Mas eu vou te falar que eu tinha uma dificuldade com isso. E às vezes, quando eu via alguma coisa de aparelhos novos, assim, eu falava, ai, quero comprar isso, vou colocar isso no estúdio. E aí eu não parava para ter essa ideia do tipo assim, cara, é o momento disso? O que isso vai trazer de lucro para o estúdio? Eu não tinha também essa habilidade de, sabe, de entender isso. O momento certo para cada coisa para investir. Será que se eu investir nisso, isso vai me dar um retorno? Porque as pessoas também têm que começar a entender isso, sabe? Tudo Do que. início, né, Fernanda? Assim, eu quero montar um Exatamente, negócio. O que exatamente. eu preciso, né? Em questão de impostos, com a prefeitura, tem toda uma logística. Cada Você não vai só município. alugar ou comprar uma sala e montar um serviço, né? Tem toda uma parte anterior a isso, né? De Cara, planejamento do negócio antes de você colocar realmente fora do papel e colocar na fora do prática papel, no espaço exatamente. físico, né? Ó, eu tenho os seus compromissos, no caso, né? A gente,
como fisioterapeuta, a gente tem um compromisso com a prefeitura da sua região, né? Então, você tem que ter alvará. Mas para você chegar no seu alvará, você tem que ter lá vigilância financeira, vigilância sanitária, você tem que ter o alvará do bombeiro, que para você ter o certificado do bombeiro, desculpa, eu falei alvará não, mas é o certificado do bombeiro, você precisa até de ter um planejamento feito por um engenheiro do espaço, com entradas e saídas, sabe? E entregar isso pronto pro bombeiro para ele depois gerar o certificado. Pelo menos aqui no município é assim. Então, você precisa disso, você precisa de entrar no seu conselho e fazer o CREFITO específico para o seu local. Ah, não, é só um consultório. Você precisa do CREFITO consultório. Não, é uma empresa, ainda precisa do CREFITO empresa. Mas para você gerar isso, você precisa de outros documentos. E quais são esses documentos, sabe? Então. Olha a quantidade de coisa que precisa, né? E se a pessoa não Pois buscar por é. si só, ela acaba se perdendo, acaba não sabendo, e muitas vezes o negócio não dá certo, porque não tem norte, né? Não Não tem tem ninguém norte. que ensine o caminho. Então, ó, quando você for sentar para montar o seu espaço, não sei o que vai ser. Ah, vai ser apenas um consultório. Não, vai ser um. Não sei. Ah, é clínica. Não, não sei. Mas primeira coisa, para eu abrir a porta, o que eu preciso? Então, você vai começar a ver os documentos da sua região, da sua prefeitura, o que você precisa, os documentos do conselho. Você tem que ter um contador. Não, não adianta você achar que você vai fazer sozinho, não dá. Você vai precisar de um contador. Mesmo que seja nível consultório, você vai precisar de um contador. Que tem até algumas documentações que o contador consegue te agilizar muito mais do que você sozinho ir lá e fazer, entendeu? Então, você tem que ter um contador. Então, o contador tem um custo. Os impostos que você vão pagar para gerar essas documentações tem um outro custo. Então, você já vai anotando aí no seu planejamento o custo desses documentos. Tá, agora eu tenho a estrutura do meu espaço. O que eu preciso para o meu espaço? O que eu quero oferecer e o que eu preciso? Aí tem um outro custo. Tá, e aí quando você organiza isso, você já tem que organizar pensando no o que é rentável também, né? Porque justamente, às vezes você vai se empolgando com algumas coisas, não, mas isso aqui eu não preciso agora nesse momento. Fora isso, cara, qual é a demanda que eu vou ter nessa região? É o público, o nicho, a persona? Quanto vale o meu serviço aqui? Porque também não adianta eu querer cobrar o mesmo valor que eu cobraria em Ipanema, cobrar em Caxias, porque eu não vou ter nicho. Por mais que eu tenha nicho, eu não vou ter pessoas que tenham poder aquisitivo para isso. Então, ainda tem essa outra adaptação que você tem que começar a É, estudar na sua região, entende? você dá o valor do seu negócio, do seu trabalho para o paciente, mas tudo isso tem que ser levado em consideração, né? O local, o Claro, até para perfil você de saber paciente, o a condição perfil das financeira do pessoas paciente. daquela região, sabe? Não adianta, é um high ticket. Tá, é um high ticket, mas qual é o valor do high ticket dessa região para região 2x, sabe? É completamente diferente. Então, isso também tem que ser estudado. É... Deixa eu ver se eu. Vai me perguntando, Fernanda. Não, então, a gente tem 58 minutos. Eu prometi que era 1 hora, né? Acho que vai acabar passando um pouquinho. A gente fala pouco, né? A gente gosta de falar pouco. O que você imagina, assim, do futuro da profissão? O que o profissional do futuro, fisioterapeuta do futuro, e futuro eu digo, não digo nem a longo prazo, né? A médio e curto prazo também, né? O que está saindo da faculdade agora, fez os Então, cursos todos lá, né? As habilidades técnicas cada vez mais aperfeiçoadas. O que esse profissional precisa realmente para ele fazer a diferença no mercado, né, ser um profissional de alto impacto, que ele vai conseguir ter esse retorno financeiro que é importante, né? A gente todos os cursos que a gente precisa fazer, a gente vê aí, né? Não é só técnico, tem toda a questão de gestão que a de gente precisa gestão. aprender também para colocar no nosso negócio. Então, qual é o futuro, né? O que precisa, o que o profissional
do futuro precisa para se destacar e se manter como sendo um profissional de alto impacto aí no mercado? Então, a gente está indo para um futuro muito digital, né, Fernanda? Você vê que com a pandemia, você viu o quanto que cresceu até para os médicos o atendimento pela Telemedicina, né? telemedicina, exatamente. Que para algumas coisas a gente também vai ter essa abertura, para algumas técnicas. Inclusive o Pilates mesmo, né? A gente teve um crescimento muito grande de aulas online, sabe? Feitas pelo Zoom. Claro, você não tem é, é, a mesma coisa do presencial, tem as suas diferenças, mas isso cresceu muito. E a gente também tem que saber como se portar no mundo digital. Hoje em dia, o carro-chefe são as redes sociais. Então, você não pode se abstrair disso. Claro, você também tem que entender como que você se apresenta profissionalmente para as pessoas. Hoje o Instagram é uma grande ferramenta, mas eu não sei se a Fernanda vai concordar comigo, Fê, mas o Instagram, ele na verdade, ele não te ajuda a captar, pelo menos para paciente, eu não vi isso muito de grande resposta. Para captar pacientes para mim. Porém, o Instagram, a forma como você se apresenta, como você apresenta o seu espaço, como você apresenta o seu trabalho, aquilo ali é um baita currículo. Então as Você está pessoas vendendo a tua olham imagem ali, né? Então você tem que exatamente. ter cuidado realmente com o que você vai apresentar, porque você pode não captar muitos profissionais. É um meio de captação, né? Exatamente. O que acontece é as pessoas começam, sabem quem é você, aí elas entram no seu Instagram para poder conhecer você pessoalmente e dali ela vai entender se ela vai te procurar mesmo ou não. É diferente do tipo de vendas, que as pessoas alcançam pessoas para vender. É uma forma diferente. Na verdade, é você se apresenta com É o para seu serviço. o paciente conhecer o teu perfil, conhecer o teu Isso! negócio. Exatamente, exatamente. É uma das E ferramentas. O Instagram é uma das uma ferramentas, das né? ferramentas. E aí, gente, sejam você. Façam o melhor que você puder com o que você tiver para fazer, mas sempre seja você. Hoje em dia existe uma coisa muito importante que está fazendo muita diferença, é a prova social. Que isso? São os depoimentos, a forma como as pessoas comentam o seu trabalho, tanto no Google, quanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no LinkedIn. É como as pessoas que tiveram contato com o seu trabalho estão passando para outras pessoas. Aquele boca a boca antigo, hoje em dia, ele se resume nos comentários, sabe? Das redes. Então, isso é importante. Então, saber se apresentar, saber desenvolver o seu trabalho dentro do mundo digital, isso também vai fazer muita diferença agora, nesse novo tempo, nessa nova era que a gente está entrando pós-pandemia, sabe? Onde o digital evoluiu muito e cresceu muito. Eu acho, Fernanda, que assim, você se apresentar muito bem, você falar muito bem, isso é muito importante, né, numa rede social, num LinkedIn, né, no Instagram, mas eu acho que a melhor propaganda do profissional é o que ele faz. Ele é o que ele faz, Exatamente. né? Não adianta ele Exatamente. só falar que ele faz e na prática não ser Exatamente. aquilo que ele faz, né? Porque Exatamente. quem está ao Exatamente. entorno pode ser colegas fisioterapeutas, pode ser enfermagem, pode ser equipe médica, todos estão Exatamente. vendo. Exatamente. Então você é quando você, pelo exemplo que você dá, né? Então, se você só falar não é suficiente, você precisa mostrar realmente que aquilo que você está falando, que você está se vendendo, se de fato Aquilo aquilo existe, acontece. né? Aquilo ali existe, né? Isso aí. Exatamente. Exatamente. É o que a gente coloca hoje como prova social, né? Que é justamente a pessoa está dizendo que você que participou ali do seu atendimento e que aquilo ali trouxe um grande benefício ali para a vida dele e mudou a vida dele. E o Com quanto que certeza. indicaria você para outra pessoa. Então, assim, quando você faz verdadeiramente o que você ama e faz o melhor que você pode, com certeza você vai ter bons resultados. E esses bons resultados, eles vão gerando para outras pessoas e vai
criando essa grande propulsão de desenvolvimento do seu negócio. É isso. Fernanda, ó, 1h05 já. Meu A gente Deus! ficaria aqui muito mais horas falando, né? Nossa! Porque a gente gosta do assunto. Eu queria te agradecer demais, assim, eu tenho um baita de orgulho, né, de ver a sua evolução, da sua história pessoal e profissional. A gente se conhece há mais de 20 anos, a gente pode não estar próxima fisicamente, mas a rede social veio também para aproximar muito a gente, então, Gente, né? né, a gente está o tempo inteiro se falando e vendo o desenvolvimento. Então, assim, tenho muito orgulho do que você se tornou como fisioterapeuta e acredito que você vai crescer cada vez mais, né? Você está se desenvolvendo, os cursos, né? Outro dia você deu um curso de kinesiotaping, eu acho, né? Foi? E eu publiquei na minha rede, e as pessoas falam Ai, assim, que máximo! Fernanda, você faz propaganda das pessoas. Gente, eu sou fisioterapeuta que ama fisioterapia e eu gosto de ver o crescimento das pessoas com quem eu já estudei, com quem eu trabalho, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que colocar para frente, a gente tem que exaltar o nosso trabalho, porque a gente vê muito fisioterapeuta que fala mal dos outros. Então, assim, eu gosto de exaltar o trabalho de quem faz de verdade, né? E E você é uma pessoa que faz, que está sempre buscando, sempre se atualizando. sempre. E, Fernanda, eu sou tão grata assim, pelas oportunidades que eu vou tendo, pelas pessoas com quem eu vou tendo contato, que eu vou aprendendo, que aquilo ali, ele abunda tanto assim em mim, sabe? Entra de uma forma que eu preciso dividir isso com as outras pessoas, sabe? Então, a forma como eu vejo hoje, eu trabalho Pilates, eu até estou terminando o trabalho de conclusão lá da minha pós em reabilitação cardiopulmonar, em que eu fiz um trabalho com os alunos aqui. Eu peguei uns alunos para tentar mostrar para eles que o Pilates ele ajuda para reabilitar o cardiopata, o diabético, qual a diferença que essa atividade física faz, sabe? Em quantas vezes na semana. E eu estou fazendo esse trabalhinho e aí eu consegui entender que um trabalho diferenciado que você faz não dá para ficar só comigo. Eu quero daqui a pouco contar isso para os outros colegas para eles fazerem isso também. Então acho que a A gente gente tem que precisa. propagar o que é bom, o O que que é faz bom, então efeito, eu não posso, o que eu dá não posso. resultado, Isso né? E a aí. gente está aí. E Eu vou ficar vem guardando outra isso. geração aí atrás da gente, e a gente tem que propagar o que é eficaz, o que dá resultado. Exatamente, a gente não tem que guardar o conhecimento para a gente tem que dividir, a gente tem que passar para os outros, porque quanto mais outros souberem, mais pessoas vão serem beneficiadas desse conhecimento, sabe? Com E certeza. principalmente quem? Os pacientes. Então, eu acho que isso que vale muito. Então, dividir conhecimento é sempre muito bom. É isso, quero super te agradecer. Hoje foi Ai, episódio de estreia, estava nervosa, você também estava muito nervosa, nervosa, e muito foi super nervosa. tranquilo, porque é o que a gente faz no dia a dia, então, assim, fluiu naturalmente. Com certeza, se esse podcast for para frente, né? É Vai, só um já foi. projeto de MBA no início, mas se ele for para frente, você vai voltar com certeza com outros assuntos, né? Assunto é que não falta dentro da fisioterapia. Com E certeza. quero só te agradecer por essa oportunidade aí da gente trocar essas informações. Pô, Fê, eu que fiquei tão feliz do seu curso lá de MBA, fiquei super feliz, mais ainda quando você me mandou a mensagem ontem falando do podcast e o convite, gente, que honra. Cara, quando eu ainda sei que, tipo, eu ainda tô ainda na fase do tipo, eu só sei que nada sei, gente. Gente, eu não sei nada ainda. Tem muita coisa para aprender. Tem muita gente grande falando coisas muito legais aí no mundo, sabe? Olha, escutem vários outros empreendedores para vocês se aperfeiçoarem também nas áreas deles, sabe? Eu gosto muito do Steve Jobs, eu gosto muito do Roberto Justus, eu gosto muito do João Kepler, eu fico ouvindo o Joel J. Enfim, cara, vão ouvindo coisas, não fiquem só engessados em um ambiente só. Abram a sua mente, porque sempre vai ter alguma coisa que alguém vai falar e que vai caber
para você colocar em prática dentro do seu negócio, dentro da fisioterapia, dentro do seu atendimento domiciliar, dentro do que você for fazer. É isso. Eu estou muito feliz. A gente vai encerrar aqui agora. Esse podcast vai para o ar na sexta-feira, 9 horas da noite. Uau! E, se Deus quiser, vai ser de muito sucesso, tá? Fica com Deus. Vou te chamar na próxima, com certeza, tá? Vamos decolar com os podcasts. Isso aí. Um beijo. E um beijo. Aos nossos fisioterapeutas ouvintes, cada sexta-feira a gente vai ter um episódio novo, vou trazer uma pessoa nova aqui para falar sobre gestão de carreira, gestão administrativa, gestão financeira, que são assuntos que a gente não aprende na faculdade e que são extremamente importantes para o desenvolvimento do profissional. Então, a gente tem que falar sobre isso. Gente, olha, não percam, porque assim, vai ser top. A galera que a Fernanda convidou, só gente de alta performance. Só. Isso aí, um abraço. Até a próxima. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau.